O que acontece quando um reino desmorona? A gente tende a pensar em batalhas, em reis derrotados, sabe? Sim, fronteiras redesenhadas, esse tipo de coisa. Exato. Mas e se a história for mais profunda? E se a queda de uma nação for também, de uma forma totalmente inesperada, o parto de outra? É uma ótima pergunta. Hoje, a gente vai fundo justamente nisso. A queda do antigo reino de Israel e o surpreendente nascimento do povo samaritano a partir dessas cinzas. Para essa análise, temos em mãos trechos de Bíblias de estudo focados no capítulo 17 do segundo livro de Reis. Que são fontes fascinantes. Muito. E o interessante aqui é que elas não são só um relato de eventos. Elas nos dão o contexto histórico e, o que é crucial, a explicação teológica por trás de tudo. Exatamente. E essa é a nossa missão aqui. Não é só entender o que aconteceu com a capital Samaria lá por volta de 722 a.C. Certo. É desvendar por que isso aconteceu na perspectiva dos autores desses textos. Vamos mergulhar em como uma estratégia militar assíria, brutal e calculada, acabou dando origem a uma identidade cultural e religiosa completamente nova. Uma identidade que ecoa até hoje. Sem dúvida. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O palco está montado e no centro dele está o último rei de Israel, Oséias. Ele parece estar numa situação bem complicada. Mas sinuca de bico geopolítica, essa é a descrição perfeita. Exato. Pensa assim, Israel era o que a gente chama de um estado vassalo do Império Assírio, na época governado por Salmaneser. O que isso significava na prática? Significava que eles tinham uma certa autonomia, mas eram obrigados a pagar um tributo anual pesadíssimo para não serem invadidos. Era tipo uma paz comprada e muito cara. E Oséias decide parar de pagar? Exato. Talvez por desespero, talvez por um excesso de confiança, ele faz uma aposta arriscadíssima. Ele para de pagar o tributo. E ele não para por aí, né? Ele tenta uma manobra de tudo ou nada. Isso. Ele busca uma aliança com a outra grande potência da região, o Egito. O texto diz que ele enviou mensageiros ao rei So. Ele estava basicamente trocando um suzerano por outro. Apostando que o Egito seria um aliado mais forte ou mais benevolente. Foi a aposta que selou o destino dele. Os assírios não eram um império que tolerava insubordinação, de jeito nenhum. A rede de espionagem deles devia ser boa. Excelente. O texto é curto e grosso. O rei da Assíria descobriu a conspiração. A reação foi imediata e implacável. Oséias foi capturado, preso, e o exército assírio marchou contra Israel. E o alvo principal, claro, era a capital, Samaria. O texto menciona que a cidade foi sitiada por 3 longos anos. É uma frase que a gente lê rápido, mas 3 anos é difícil até de processar o que isso significa. É devastador. Não é uma batalha, é a morte lenta de uma cidade. Exatamente. 3 anos de cerco significam o esgotamento total. As fontes não detalham, mas a gente pode imaginar o cenário lá dentro, baseado em outros cercos da antiguidade. A comida acaba. Primeiro a comida acaba. As pessoas começam a comer animais, depois ratos, depois coisas inimagináveis. As doenças se espalham sem controle. A estrutura social se desfaz completamente. A esperança vai embora. A lealdade, a esperança, tudo isso vai sendo corroído dia após dia. A queda, quando finalmente acontece, é o clímax de um processo de aniquilação. E após essa queda, os assírios implementam sua política padrão. E aqui a gente entra num ponto crucial. Eles não se limitam a saquear e ir embora. Não, eles realizam deportações em massa. E isso é muito mais do que apenas punição. É uma tática calculada. Uma engenharia social. Perfeito. É uma forma de engenharia social. Os israelitas, a elite, os artesãos, os líderes, qualquer um que pudesse organizar uma rebelião, são arrancados da sua terra. Espalhados pelo império. Exato. Espalhados por regiões distantes. O texto menciona lugares como Alai Habor, perto do rio Gozã, e as cidades dos Medos. E as nossas fontes de estudo indicam que essas áreas ficavam a mais ou menos 1.600 quilômetros de distância. Imagina! É uma jornada brutal, a pé,
para um povo já enfraquecido. E o objetivo disso tudo? O objetivo era claro e terrivelmente eficaz. É quase como se os assírios estivessem tentando deletar a memória cultural de um povo. Não basta vencer a guerra. Não. É preciso apagar a própria ideia de que aquele povo existiu como uma nação unida. Ao desenraizá-los da sua terra, dos seus templos, você quebra a identidade deles. É uma tática muito moderna, na verdade. Incrivelmente moderna para um império antigo. E o fascinante é que o próprio texto parece concordar que o problema central era a cultura do povo. Porque logo depois de descrever a conquista militar, o autor para. Ele muda o tom completamente. Totalmente. Ele dedica um espaço enorme, a maior parte do capítulo, para fazer uma espécie de autópsia teológica, tentando explicar o que levou a tudo isso. Sim, a narrativa muda de marcha. A gente sai do campo de batalha e entra quase num tribunal. É isso mesmo. E o que é impressionante é como o texto constrói um caso teológico, quase jurídico. A queda de Israel não é apresentada como azar, mas como resultado direto da quebra da sua aliança com Deus. Um resultado inevitável, na visão dele. Inevitável. Os versículos 7 a 23 funcionam como uma longa declaração de culpa. É como se um promotor estivesse lendo ponto por ponto todas as acusações contra o réu. E a lista de acusações é Longa. e muito específica, não são generalidades. Nada de generalidades. O texto diz que eles temeram outros deuses, o que ia contra o mandamento fundamental da sua fé. Eles construíram lugares altos, que eram santuários pagãos, em todas as cidades. Ergueram colunas sagradas e postes ídolos para a deusa Aserá, debaixo de toda a árvore frondosa. A imagem que ele pinta é de uma paisagem inteira contaminada por essas práticas. E a lista continua, e vai ficando mais sombria. Fica bem mais sombria. O autor menciona adivinhação, feitiçaria, a adoração a Baal. Que era um deus cananeu, certo? Sim, associado a tempestades e fertilidade, e também a adoração a todo o exército do céu, que é uma referência à astrologia, à adoração de estrelas, planetas, algo comum nos impérios da Mesopotâmia. Espera um pouco, tem um ponto na lista que é especialmente chocante. O texto menciona que eles queimaram seus filhos e suas filhas em sacrifício. Isso é aterrorizante. É o ponto mais baixo. E está listado junto com as outras práticas. Isso coloca as coisas numa perspectiva muito mais sinistra, não é? Sem dúvida. E o texto faz questão de incluir esse detalhe para mostrar a profundidade da corrupção na visão do autor. Ele está dizendo que eles não apenas se afastaram do seu Deus, mas adotaram os piores costumes possíveis. os piores e mais cruéis costumes dos povos vizinhos. E se a gente conecta isso ao quadro geral, o texto enfatiza que não foi um erro repentino. Ele deixa claro que Deus enviou profetas repetidamente. Ou seja, eles foram avisados. Não foi uma punição surpresa. Exatamente. A narrativa constrói a ideia de que houve inúmeras chances de arrependimento. Mas a resposta, segundo o texto, foi a teimosia. Não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir e endureceram a sua nuca. Portanto, a destruição e o exílio são retratados não como um ato arbitrário de um Deus zangado, mas como a consequência lógica, a conclusão contratual, por assim dizer. Do pacto que eles quebraram. Exato. A aliança foi quebrada por eles e a consequência foi a perda da terra prometida nessa mesma aliança. Certo. Então, a nação foi julgada, condenada e exilada. Mas para um império pragmático como a Síria, deixar uma terra produtiva vazia parece um desperdício. Um grande desperdício estratégico. Qual foi a jogada deles aqui? O que eles fizeram com esse território recém-conquistado e limpo? Correto. Um império não deixa váculos de poder. A política assíria, aquela engenharia social que a gente mencionou, tinha duas fases. A primeira era a deportação. A segunda, a repopulação. Ah, claro. Eles trouxeram povos de outras partes, conquistadas do império. O texto cita gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramati e de Safarvaim, e os assentaram nas cidades vazias de Samaria. Então é uma troca de populações. Eles pegam um povo daqui, jogam pra lá, pegam de lá, jogam pra cá. É isso. A ideia é criar um grande liquidificador cultural, para que ninguém mais tenha uma identidade forte o suficiente para se rebelar. E o resultado é um caldeirão de culturas, idiomas e religiões. Principalmente religiões.
Uma terra que antes tinha uma identidade religiosa muito particular, de repente se vê inundada por uma variedade de cultos e crenças. E é aqui que a história toma um rumo muito, muito estranho. É a parte dos leões, né? A famosa parte dos leões. É uma das passagens mais curiosas. O texto diz que esses novos habitantes não temiam o Senhor, o Deus de Israel. E, por causa disso, Deus teria enviado leões para atacá-los. E a interpretação que eles dão para isso é o que nos revela muito sobre a mentalidade da época. Eles não pensam, nossa, que azar, essa terra tem muitos leões. Não, a conclusão deles é teológica. É teológica. O Deus da terra está zangado porque a gente não sabe como adorá-lo da maneira correta. Então a lógica era que cada terra vinha com seu próprio manual de instruções divino. E é uma analogia perfeita. Se você se muda para uma casa nova, precisa aprender as regras do dono daquele lugar para não ser devorado por leões. Exato. Isso nos mostra a ideia dos deuses territoriais. Na antiguidade, era comum a crença de que cada nação, cada cidade, tinha sua própria divindade protetora. Para viver em paz num lugar, você precisava apaziguar o deus local. E a solução do rei assírio foi totalmente pragmática. Totalmente. Baseada nessa lógica, ele ordena que enviem de volta um dos sacerdotes israelitas, exilados, para ensinar aos novos moradores os costumes do Deus da terra. E o resultado disso é essa mistura fascinante, um sincretismo religioso acontecendo em tempo real. Sim, o texto resume a situação de forma brilhante. Assim, eles temiam o Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses. É uma frase que define tudo. Define perfeitamente. Eles incorporam a adoração ao Deus de Israel, provavelmente para manter os leões afastados, mas não abandonam suas crenças de origem. Cada grupo continua adorando seus próprios deuses. Exato. O resultado é essa religião híbrida, misturada. E o texto faz questão de nomear os deuses. Não é uma lista aleatória. Não é como se o autor estivesse dizendo, vejam o que veio no lugar. O povo da Babilônia fez um ídolo chamado Sucote-Benote. O de Cutas adorava Nergal, um deus mesopotâmico do submundo. Da praga e da guerra, certo. Isso. E o detalhe mais perturbador de todos, o povo de Sefarvaim adorava Adrameleque e Anameleque, deuses aos quais, segundo o texto, eles sacrificavam seus próprios filhos no fogo. E aí a ironia é brutal. É brutal e intencional por parte do autor. Ele está basicamente gritando que a terra foi profanada pelos recém-chegados com as mesmíssimas práticas que ele acabou de listar como a causa da destruição dos israelitas. O ciclo de pecado na ótica do texto não terminou? Ele só trocou de protagonistas. E essa mistura, essa religião sincrética que o texto apresenta como a origem do povo samaritano? Exatamente. Do ponto de vista do autor do livro de Reis, que era um judeu do sul, do reino de Judá, os samaritanos eram vistos como um povo de sangue misturado e, pior, de fé misturada. Um povo que até adorava o Deus de Israel, mas de uma forma impura, contaminada. Sim, combinando essa adoração com as práticas pagãs de suas terras de origem. E essa identidade religiosa mista, essa forma de adoração híbrida, é algo que o autor enfatiza que perdurou por gerações. Ele diz até o dia de hoje, né? Isso, até o dia de hoje, ou seja, até a época em que o livro foi escrito. E assim, de uma política imperial brutal, de uma crise teológica, nasce um povo. Não por escolha, mas por uma colisão de histórias. Então o que a gente viu aqui foi uma história em 3 atos, quase uma peça de teatro. Primeiro, a queda política de um reino. Depois, a profunda análise teológica para esse colapso. E, finalmente, o nascimento de uma cultura nova e complexa a partir das cinzas da guerra. Sem dúvida. Este capítulo é um verdadeiro divisor de águas na história bíblica. Ele narra o fim efetivo das 10 tribos do norte de Israel como uma entidade política. É daqui que vem a lenda das 10 tribos perdidas. É exatamente esse evento que dá origem a essa ideia. E, ao mesmo tempo, ele estabelece as bases para a relação futura, que foi complexa e muitas vezes tensa, entre os judeus do sul e esses novos habitantes do norte, os samaritanos. Uma tensão que a gente vê claramente em textos posteriores. Tanto bíblicos quanto históricos, sim. Isso nos deixa com uma reflexão final.
A história que a gente desvendou hoje descreve uma mistura forçada de povos e de religiões que acabou criando algo totalmente novo. E duradouro. E duradouro. Isso me faz pensar, com que frequência na história as identidades culturais ou as crenças que hoje consideramos sólidas e estabelecidas não surgiram de uma origem pura, É uma ótima provocação. mas sim da colisão confusa e muitas vezes violenta de mundos diferentes. Isso desafia a nossa ideia de uma história simples e linear para qualquer povo ou nação. É a grande questão, não é? Sugere que talvez muitas identidades nacionais e religiosas que parecem monolíticas hoje sejam, na sua essência, o produto de um sincretismo complexo. Uma fusão de histórias. De vencedores e vencidos, de deuses antigos e novos. Talvez a pureza cultural seja mais um mito do que uma realidade histórica, e a história da origem dos samaritanos é um exemplo poderoso e provocador disso.